Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas. Lucas parou, completamente paralisado. Campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir?
Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. "Ninguém atende!" murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. "Por que não vamos abrir?" Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. "Muito prazer, Lucas", disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. "Ninguém atende", murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. "Por que não vamos abrir?" Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. "Muito prazer, Lucas", disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. "Ninguém atende", murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. "Por que não vamos abrir?" Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. "Ninguém atende", murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. "Por que não vamos abrir?" Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. "Muito prazer, Lucas", disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. "Ninguém atende", murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. "Por que não vamos abrir?" Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. "Muito prazer, Lucas", disse ele, a voz baixa e suave, mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante.
O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completely paralyzed. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente
o fez recuar. Era um homem alto, de terno e... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir?
Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador. Lucas parou completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que nem alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completely paralyzed. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha,
lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro,
com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas,
a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta,
levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele,
a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou,
completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave.